bom dia aos ouvintes do Jornal Referência. Voltamos com mais uma edição do Remate Final. Tenho aqui comigo, como habitual, o Eduardo Carvalho, que vai dar-nos aqui algumas novidades sobre as várias competições. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos os que seguem com atenção o fenómeno do futebol. Hoje, como eu disse, vamos abordar um bocadinho várias competições, como é o caso da Taça da Liga e a Taça de Portugal, mas vamos começar no seguimento daquilo que foi a edição passada, falando um bocadinho sobre a Seleção Nacional e sobre a sua prestação. Eduardo, pedia-te então que começasses por comentar aqui a prestação da seleção nos últimos jogos. O que é que tens a dizer sobre isso? Portugal teve uma vitória esperada sobre Luxemburgo. Ainda por cima o jogo era em casa, mas depois, no jogo seguinte, tínhamos falado da importância do jogo contra a Ucrânia, ainda por cima em solo ucraniano, e Portugal fraquejou. Houve uma abordagem errada, na minha opinião, nesse jogo. Os comandados de Fernando Santos tiveram muita bola, mas foram lentos na circulação, foram pouco objetivos, e aí os ucranianos tiveram na sua praia, porque além de também serem muito bons a nível de posse, têm aqui algumas unidades que no contra-ataque podem fazer a diferença, e assim aconteceu. A Ucrânia viu-se em vantagem no jogo, teve depois capacidade para controlar o jogo com bola, muita qualidade aqui por vários intérpretes de excelência, como são os casos de Zinchenko, um lateral no Manchester City, que aqui na seleção comandada por Shevchenko é convertido em médio. Penso que uma boa aposta por parte do treinador ucraniano. Depois Stepanenko, que controla muito bem o meio campo, é um pêndulo nessa zona do terreno, e na frente Yarmolenko e Marlos são dois jogadores muito fortes tecnicamente, que definem muito bem, e que tiveram num jogo muito afirmativo. Yaremchuk, que foi para mim uma surpresa, porque ainda conhecia pouco deste avançado, e não tem sido habitual titular na seleção da Ucrânia, mas penso que a seleção não fica a perder com a sua titularidade comparativamente a Júnior Moraes. No caso da seleção portuguesa, houve aqui algumas alterações àquilo que aconteceu no jogo contra o Luxemburgo. Houve aqui a aposta em João Mário e também em Gonçalo Guedes, como eu esperava realmente essa inclusão de Gonçalo Guedes, sobretudo, mas não foi feliz a forma como Portugal se desdobrou. Acho que continua a haver alguma dificuldade do selecionador em apostar em Bruno Fernandes, em conjugá-lo da melhor forma com Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, e este para mim é um tridente fundamental para Portugal estar no seu auge. João Mário é um jogador que eu admiro, mas que ainda não está a um nível de forma que permita neste momento ser titular na seleção. Eu acho que faz sentido equacioná-lo, ou fez sentido equacioná-lo, inclusivamente para este jogo, mas de facto revelou-se uma aposta pouco assertiva, porque ainda carece de alguma intensidade competitiva
que João Mário ainda não tem. Acredito que com a titularidade ao longo da época no Lokomotiv vai adquiri-la. É um jogador que deve sempre contar para a seleção nacional, mas neste momento, tal como João Moutinho, penso que não são jogadores para ser habituais titulares na seleção. E digo isto sendo completamente insuspeito, porque são dois jogadores que admiro bastante. Acho que Portugal, acima de tudo, a nível coletivo, fraquejou, como disse anteriormente, e depois, quando teve que correr atrás do resultado, teve também alguma falta de sorte, é verdade. Mas acho que a Ucrânia pelo menos não merecia perder este jogo, pela forma como esteve muito forte em todos os momentos do jogo. Quando precisou de lançar o contra-ataque, foi muito objetivo, e quando depois foi muito objetiva, e depois quando precisou de controlar o jogo também foi muito, muito eficaz, e terminando o jogo com menos um jogador, praticamente não se sentiu essa diferença, essa inferioridade numérica, pela forma como tiveram uma gestão de jogo genial, na minha perspectiva. Ok, Eduardo, e agora um bocadinho como é que perspectivas o apuramento da seleção? Os próximos jogos só vão ser agora em novembro, mas tens alguma previsão daquilo que possa vir a acontecer? Eu prevejo que Portugal se consiga apurar. Temos um ponto de vantagem sobre a Sérvia, 2 jogos teoricamente acessíveis. O próximo jogo em casa contra a Lituânia, temos obrigatoriamente que vencer esse jogo. Depois deslocamos ao Luxemburgo, que, estando ao nosso alcance, não são favas contadas. Acho que o Luxemburgo tem tido uma evolução muito positiva nos últimos anos. É uma equipa que já não... Um jogo contra o Luxemburgo já não é uma vitória assegurada, como era aqui há tempos. Mas Portugal tem a obrigação de ganhar esses 2 jogos, sobretudo já o seguinte. A Sérvia também tem um jogo muito complicado contra a Ucrânia, portanto acho que Portugal até poderá já no próximo jogo ficar apurado. Há uma grande possibilidade disso. Aquilo que já será impossível é chegar ao primeiro lugar. Como eu tinha dito na edição anterior, esse jogo com a Ucrânia era decisivo, não para o apuramento, mas sim para o primeiro lugar, e esse primeiro lugar poderia fazer toda a diferença depois nas contas da nossa qualificação em termos de emparelhamento na próxima fase. Portanto, isso já ficou completamente de parte, já está afastada essa hipótese, e agora é assegurar esse desejado apuramento. Eduardo, agora voltamos aqui para a Taça da Liga, mas queria só saber se tens alguma coisa a dizer sobre os jogos que anunciámos na edição passada, nomeadamente o Penafiel Passos de Ferreira, e um bocadinho de outro aspecto que tenhas aqui para falar sobre esta competição. Sim, eu queria mencionar de facto os jogos do grupo A da Taça da Liga que se realizaram entretanto desde a nossa última edição. Tal como esperado, o Sporting de Braga recebeu e venceu o Marítimo, e ficou aqui numa excelente posição, com 2 jogos e 2 vitórias para se qualificar para a próxima fase, para a próxima fase da Taça da Liga. Naquele derby que era esperado aqui no jornal de referência, o Futebol Clube Penafiel recebeu o Futebol Clube Passos de Ferreira, e foi um jogo bastante equilibrado. O Penafiel adiantou-se inclusivamente no marcador, mas depois 2 penaltis deram a vitória ao Passos de Ferreira. Foi muito interessante de se seguir. Terminou com
um dos desfechos mais previsíveis, que era a vitória do clube, da equipa mais forte, teoricamente, e com essa que é o Paços de Ferreira, não é? Porque o Penafiel está uma divisão abaixo e mesmo recebendo o Paços, que tornou o jogo mais equilibrado. A verdade é que a diferença de recursos e mesmo a nível coletivo é bastante assinalável. Com esta vitória, o Paços de Ferreira fica ainda com chances de se apurar na última jornada. Vai lutar aqui contra o Sporting de Braga. E vai ser interessante também perceber se o Braga acaba por confirmar o seu favoritismo e também a sua vantagem pontual para se qualificar, ou pelo contrário, o Paços de Ferreira consegue aqui um volte-face e ainda ultrapassa o Braga no primeiro lugar. Agora voltando aqui à parte da Taça de Portugal, ou aliás, agora falando da Taça de Portugal, houve aqui muitas surpresas nesta jornada. Sei que tens aqui muito para falar sobre os clubes da Zona Norte, não é assim, Eduardo? Sim, houve aqui alguns duelos entre equipas da mesma divisão, outras equipas vizinhas, e houve também algumas surpresas. Gostaria de referir aqui a derrota, aqui começando aqui numa perspectiva menos positiva para equipas da nossa zona. A derrota do Vitória de Guimarães no terreno do Sintra Futebol foi uma enorme surpresa. O jogo terminou com um empate a uma bola, mas depois nos penaltis o Sintra conseguiu um histórico apuramento e uma vitória que vai ficar sem dúvida para sempre gravada nas memórias destes jogadores, desta equipa e destes adeptos. Foi um jogo em que o Vitória esteve mesmo muito pouco competente, levou o Ivo Vieira a um estado emocional muito negativo. Ele não estava incrédulo com o que se estava a passar, com a falta de intensidade da equipa. De facto, o Vitória tem tido uma época bastante boa em termos globais, mas aquilo que eu até tinha lançado na altura da pré-época, que poderia colocar em xeque a equipa a nível de resultados, seria a intensidade competitiva com que partiria para os jogos. A verdade é que nem sempre o Vitória consegue explanar o seu futebol de uma forma mais intensa, e depois isso reflete-se neste tipo de jogos, com resultados desfavoráveis. Depois, numa perspectiva aqui bastante mais positiva, menciono aqui a vitória do Sporting de Espinho, 2-0 frente ao Vilafranquense. Foi uma vitória de uma equipa de Campeonato de Portugal frente a uma equipa da Ledman Liga Pro. O Futebol Clube Penafiel, além de ter perdido na Taça da Liga contra o Paços de Ferreira, foi também batido em casa pelo Gil Vicente por 2-0. Aqui também não há grande surpresa relativamente a este desfecho. O Gil Vicente é uma equipa, um coletivo mais forte. Depois, a recepção do Feirense ao Tondela, duas equipas que na época passada estavam na Primeira Liga, e surpreende acima de tudo pela diferença no resultado, aqui uma margem de 3 golos de diferença. O Feirense continua a ser uma equipa competitiva, mas perdeu aqui algumas unidades relevantes em termos de qualidade individual, e conseguiu bater o Tondela em casa por números que poucos acreditariam.
Depois a recepção do Coimbrões ao Futebol Clube do Porto foi uma festa de futebol para o Coimbrões, que acaba por ser um vizinho do Futebol Clube do Porto. Acabou com o resultado esperado, uma goleada do Futebol Clube do Porto, 5-0, fora. Mas sendo que o Coimbrões tem também a atenuante de não ter jogado no Parque Silva Matos, para poder albergar mais público e poder ter uma receita maior. O Varzim conseguiu vencer o Estoril de Praia 1-0 em casa. Foi um duelo entre equipas de segunda liga. Depois o Lusitânia de Lourosa, que recebeu e empatou no tempo regulamentar com o Famalicão, uma bola, num empate a uma bola, sendo que o Famalicão depois nos penaltis acabou por confirmar esse favoritismo, mas não deixa de ser uma meia surpresa. A vitória do Vizela, do Futebol Clube Vizela, frente ao Casa Pia, ainda por cima jogando fora, uma equipa que está numa divisão inferior ao Casa Pia, portanto o Vizela que está no Campeonato de Portugal, o Casa Pia na Ledman Liga Pro, e a verdade é que este 3-1 foi um resultado que também surpreende. Depois, num duelo também algo semelhante aqui ao Feirense Tondela, o Chaves, que desceu de divisão esta época e que, ou na época passada, recebeu e venceu o Boa Vista por 2-1, um jogo muito equilibrado, mas que depois acabou por resultar na eliminação dos axadrezados. O Valadares Gaia recebeu o Clube de Futebol Canelas aqui num verdadeiro derby. Aqui sim, equipas de Vila Nova de Gaia e que jogam inclusivamente na mesma série do Campeonato de Portugal, defrontaram-se. O jogo foi muito equilibrado, deu empate no tempo regulamentar e depois no final das séries de penaltis houve a vitória do Canelas, que eliminou assim os seus vizinhos. Por fim, gostaria de referir aqui o Beira-Mar, o Beira-Mar Marítimo, que deu também empate, que uma grande surpresa. Estamos a falar de uma equipa que recentemente subiu ao Campeonato de Portugal, que tinha caído nos distritais e que recebe uma equipa de Primeira Liga, consegue impor um empate no tempo regulamentar e depois nos penaltis eliminou mesmo os madeirenses. E agora vamos falar sobre o tema basicamente desta jornada, o tema forte desta jornada, que é o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. O que é que antevês para o jogo que vai acontecer neste domingo? Antevejo um jogo muito interessante. Poucos esperariam que o Famalicão nesta altura fosse líder do campeonato, e ninguém pode tirar a esta equipa o facto de visitar o Estádio do Dragão como líder do campeonato, independentemente do que acontecer durante o jogo e de como terminar o jogo. A verdade é que é um feito, é histórico. Acho que vai ser um jogo comandado pelo Futebol Clube do Porto em termos de jogo jogado. O Futebol Clube do Porto vai, ainda por cima, depois de ter escorregado na Liga Europa contra o Rangers, vai apostar forte agora no campeonato, que é de facto a sua prioridade para a época. Para esse jogo deverá jogar certamente com todas as suas pedras mais influentes. Não haverá poupanças como houve esporadicamente nos últimos jogos, sobretudo na Taça de Portugal contra o Coimbrões, e o Famalicão também jogará na sua máxima força. O que eu antevejo aqui é, além dessa superioridade exibicional
pelo menos em termos de domínio do jogo, por parte do Futebol Clube do Porto. É um Famalicão com olhos postos na baliza adversária, a apostar forte no contra-ataque, quando em posse, a jogar com inteligência e a não desfazer-se da bola de qualquer maneira, porque isso tem sido uma marca desta equipa desde o início da época e tem valorizado todo este percurso até agora. Penso que haverá aqui um ou dois jogadores que vão ser fundamentais para o decorrer do jogo, na perspectiva do Famalicão. Acima de tudo, o Gustavo Assunção, que é o pivô defensivo, e tem sido um pilar de facto nesta equipa, e será muito importante aqui para dar solidez defensiva à dupla Patrick William-Neuen Pérez. Este último tem sido realmente uma surpresa, sendo ele um jogador emprestado pelo Atlético Madrid. Já trazia aqui algum lastro de qualidade, mas de facto tem estado a um nível muito elevado. Se esta dupla de centrais, sobretudo Pérez e Gustavo Assunção, estiverem a um grande nível, o Famalicão terá hipóteses de contrariar o previsível domínio territorial do Futebol Clube do Porto, adiar ou mesmo evitar que o Futebol Clube do Porto marque neste jogo, e depois lançar a sua principal arma, na minha opinião, que é Fábio Martins. Até pelo facto de o Futebol Clube do Porto jogar com um extremo nessa posição de lateral direito, Jesus Corona. A posição em que joga Fábio Martins choca competitivamente contra o lateral direito do Futebol Clube do Porto, e poderá ser muito por aí a esperança do Famalicão em marcar e em surpreender o Futebol Clube do Porto. Do lado dos Dragões, a receita vai ser a mesma habitual nos comandados de Sérgio Conceição, jogando com base numa pressão alta, procurando objetivamente e rapidamente a baliza adversária, com ataques rápidos, com lançamento de profundidade para Marega. Veremos quem acompanhará a Marega. Para mim será a principal dúvida se jogará Zé Luís, se jogará Tiquinho Soares, que entrou bastante bem contra o Rangers. De uma forma ou de outra, o Futebol Clube do Porto tem tudo para ganhar esse jogo. O favoritismo está do lado do Porto, a responsabilidade do lado do Porto, e veremos como termina a jornada para estas equipas, sendo certo que o espetáculo, pelo menos a nível competitivo, está garantido. Relembro então que o jogo é este domingo às 17h30 no Estádio do Dragão, e nós ficamos por aqui com esta edição do remate final. Convido os ouvintes a assistirem às edições anteriores deste podcast, e também a visitarem o nosso site em jornalreferencia.pt e as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Até à próxima edição e obrigada por estarem desse lado.